Eu volto com o jornalista Beto Almeida para falar o seguinte: os prefeitos estão cochilando, mas não podem perder o prazo que se encerra no dia 10 de novembro de 2023 para a apresentação de projetos a serem bancados com recursos do PAC. Quem volta agora com mais informações é o repórter Sátiro Salles. O ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, manifestou preocupação com um baixo número de projetos apresentados pelos municípios com pedidos de obras do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. Os gestores municipais têm até o dia 10 de novembro para o encaminhamento das demandas nas diferentes áreas. E, de acordo com o ministro, o número de propostas está abaixo do aguardado. Quem perder a oportunidade de incluir obras nesta primeira fase do PAC no governo Lula só poderá fazê-lo agora para a próxima remessa de obras em 2025. A plataforma do Ministério das Cidades contabilizava até a última quarta-feira apenas 227 propostas para todo o Brasil. O presidente da Associação dos Prefeitos do Ceará, APRECE, Júnior Castro, tem alertado, por meio de mensagens aos gestores municipais, sobre o prazo para a apresentação dos pedidos de obras que, no segmento de cidades sustentáveis, tem um orçamento de 609 bilhões de reais até 2026. Nesta primeira etapa, de acordo com o Ministério das Cidades, são pelo menos 65 bilhões e 400 milhões de reais em obras do Minha Casa Minha Vida, financiamento habitacional, periferia viva, que é a urbanização de favelas, mobilidade urbana sustentável, gestão de resíduos sólidos, prevenção a desastres, contenção de encostas e drenagem e esgotamento sanitário. Com redação do Ceará Agora, Sátiro Salles. Nessa primeira etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, são pelo menos, jornalista Beto Almeida, 65 bilhões de reais para parcerias da União com os 5.568 municípios brasileiros. E dentro dessa agenda, os gestores municipais precisam estar mobilizados porque é uma grande oportunidade. Até o momento, a Associação dos Prefeitos do Ceará, a APRECE, não tem um controle maior sobre o número de projetos já encaminhados pelas prefeituras. E como bem disse o Sátiro Salles, o presidente da APRECE, Júnior Castro, reafirmou aos prefeitos a importância do cumprimento desse prazo, porque no momento em que todos falam sobre a crise financeira, é importante abocanhar uma fatia dessas verbas que estão à disposição dos municípios na agenda do PAC. Zenô, o que está acontecendo aí nessa preocupação do ministro das Cidades é uma só. Os municípios estão tendo dificuldades em elaborar os projetos em suas áreas de infraestrutura e encaminhar para os ministérios. Ou seja, eu não creio que seja simplesmente falta de interesse, mas principalmente, Luciano, de capacitação técnica dos órgãos, dos municípios, para apresentar esses projetos dentro do prazo que é 10 de novembro, está em cima. Você pode até dizer, mas Beto, as prefeituras não precisam ter esses profissionais ali dentro dos seus quadros, contanto que o prefeito possa ter a capacidade de perceber a importância disso e contratar assessorias especializadas. E aí eu concordo, está faltando, na realidade, uma visão de futuro dos prefeitos em entender por que é importante ele apresentar esses projetos técnicos aos ministérios antes desse prazo do dia 10 de novembro. Sabe por quê, Luciano? Porque eles precisam entender que obras de infraestrutura, elas literalmente induzem o crescimento do país e da própria cidade, porque é a partir dali que você tem a geração de emprego formal, você tem a possibilidade de movimentar um mercado com mão de obra empregada, e sem isso, sem esses projetos, não adianta vir mais adiante reclamar que os municípios não têm obras importantes. Tem projetos hoje reservados para o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, Ministério das Cidades, da Cultura, dos Esportes, da Justiça, Segurança Pública, ou seja, em todas as áreas. No entanto, estão faltando os projetos. Quando a gente fala em projeto, não é simplesmente dizer eu quero construir uma creche no bairro tal, do município tal. Ele tem que apresentar tecnicamente as justificativas. Por que aquela creche vai ser instalada ali? Qual é o público que ela vai atender? O impacto que ela vai causar no futuro, principalmente, qual é a capacidade de atendimento dela em relação ao crescimento? São dados que precisam, de fato, de técnicos capacitados para apresentarem seus projetos dentro de um prazo.
prazo. E aí, meu amigo, se termina no dia 10 de novembro e muitas prefeituras ainda estão marcando o passo, aí eu chamo isso, no mínimo, de incompetência. Beto Almeida, de acordo com o governo federal, o novo PAC prevê 609 bilhões de reais em investimentos no que é definido como eixo cidades sustentáveis e resilientes. Desse total, 557 bilhões de reais devem ser investidos até 2026 e 52 bilhões e 600 milhões de reais após 2026. O dinheiro vai para o programa Minha Casa Minha Vida, financiamento habitacional, Periferia Viva, que é um projeto de urbanização das favelas, mobilidade urbana sustentável, gestão de resíduos sólidos, como se referiu o Sátrio Salles, que é aquela questão dos lixões. Hoje nós continuamos, Beto Almeida, com lixões à beira das estradas, às margens de córregos que geram poluição. Que é um exemplo. Há muito tempo nós estamos falando sobre esse assunto e a cada dia temos mais lixo acumulado às margens de córregos, rios e rodovias. Quer um exemplo? O lixão aqui na BR-116, no município de Pacajus. É uma cena triste, Luciano, que continua desafiando o bom senso dos gestores, de quem cuida do meio ambiente, de quem cuida de projetos nessa área. Então, são situações como essa que você fica se perguntando, antes se reclamava que não havia dinheiro para fazer esses investimentos tão necessários em infraestrutura. A gente sabe que você partir de um lixão para um aterro sanitário, conforme as novas recomendações, é um investimento caríssimo. E agora que se tem a oportunidade, os prefeitos não podem perder esse trem, como se diz, e apresentar esses projetos dentro do prazo. Outra coisa, essas obras que se fala tanto, por exemplo, na questão da construção de residenciais do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, mas aí as prefeituras precisam entender que não basta construir casas em áreas que não tem qualquer infraestrutura. Aí entra a questão do abastecimento de água, a questão do saneamento, a questão de construção de quadras, de esportes, de postos de saúde. Então, isso exige o quê? Planejamento. Sem isso, não tem nada, não tem dinheiro que resiste. Aliás, não tem nem dinheiro. O dinheiro pode até ter, mas se você não tem projeto, não sabe o que fazer com o dinheiro, vai como? Por isso que a iniciativa privada, as construtoras, fica aí, aguardando, inclusive, porque todas elas querem entrar nesse projeto, querem entrar, né, dentro das propostas que vão surgir de infraestrutura com o PAC. Mas uma iniciativa privada só pode ser convocada a participar a partir do momento que o ente público, ou seja, os estados e as prefeituras, estejam habilitadas a apresentar seus projetos. Jornalista Beto Almeida, então, mais uma vez para os técnicos, os prefeitos e secretários municipais das 184 cidades do Ceará. O prazo para apresentação dos projetos para os municípios serem contemplados com obras do PAC nessa primeira etapa se estende até o dia 10 de novembro, ou seja, faltam poucos dias e você nos trouxe uma questão que acaba sendo preocupante, né? Do ponto de vista, pelo que eu entendi na sua exposição, falta preparo técnico no âmbito dos municípios para a elaboração desses projetos. Mas aí os gestores devem correr e bater a porta dos ministérios, principalmente do Ministério das Cidades, que tem a maior parte desses recursos destinados às obras que serão desenvolvidas pela União, em parceria com os municípios e os estados, porque esse prazo não é apenas para os municípios, é também para os estados. Aliás, Luciano, em relação aos municípios, eu acho que a gente já deve aqui agendar o nosso compromisso de lá ali pelo dia 10 mesmo, a gente chamar aqui para uma entrevista o presidente da Apresse, o prefeito de Chorozinho, Júnior Castro, para ele nos fazer um balanço, mostrar, por exemplo, das 184 prefeituras aqui do estado do Ceará, quantas de fato apresentaram projetos para essas obras de infraestrutura do PAC. Se alguns municípios estão devendo algumas coisas, a gente precisa ter esse balanço para ter uma noção de como é que o próprio estado do Ceará vai estar preparado para receber esses recursos. Lideranças de partidos de oposição, principalmente o PL, monitoram o comportamento dos parlamentares que conquistaram em 2022 o mandato ao lado do então presidente Jair Bolsonaro, mas hoje assume a bandeira do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tem cearense nesta lista da chamada bancada de traidores do PL. O repórter Carlos Alberto chega agora com essas informações dos bastidores políticos. Eleito na base de apoio do então presidente Jair Bolsonaro em 2022, o deputado federal Matheus Noronha, do PL, ganhou pela primeira vez o noticiário nacional, 10 meses após assumir o mandato parlamentar.
Matheus, ao lado de outros 6 colegas de bancada, é citado como um dos traidores do Partido Liberal por contrariar as diretrizes da legenda e votar com o governo do presidente Lula. A lista tem os deputados João Carlos Bacelar, da Bahia, Josimar Maranhãozinho, do Maranhão, e o deputado Tiririca, citado como um dos mais governistas do PL. A exposição dos nomes é uma estratégia adotada pelo PL para mostrar o nível de infidelidade entre os deputados federais eleitos com o discurso do presidente Jair Bolsonaro, mas que no primeiro ano do governo Lula não resistiram aos encantos do Poder Executivo. Abre aspas. Vamos mostrar para a sociedade quem são os parlamentares que se vendem como conservadores e de direita e, na verdade, votam com o governo, sempre interessados em cargos. Fecha aspas, bradou o deputado Maurício Marcon, do PL do Rio Grande do Sul, que é vice-líder da oposição na Câmara e responsável pelo acompanhamento dos votos dados pelos deputados da legenda a favor de projetos de interesse do governo Lula. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Lembrar que o Partido Liberal expulsou o deputado federal, o Yuri do Paredão, justamente por contrariar essa diretriz. Jornalista Beto Almeida, para alguns, traição. Para os parlamentares que se aproximam do governo, a necessidade de abrir espaços e dar uma contrapartida aos municípios onde esses deputados são votados. Tem traição? A diretriz do partido, no caso o PL, ou esse argumento de que o deputado que recebeu 50 mil votos, 100 mil votos, está exercendo o mandato, precisa sim se firmar diante dos seus eleitores, dos municípios onde são votados e como contrapartida precisa bater a porta do governo para dizer o seguinte: eu voto com o governo, mas desde que minha base eleitoral seja contemplada com obras e também nós tenhamos uma presença nos cargos da administração federal. Esse nível de pressão, Luciano, e de cobrança dos deputados do PL que estão aderindo ao governo, né? Isso tem gerado um bate-boca intenso nas redes sociais, nos WhatsApps, no antigo Twitter, sendo chamado de oportunistas, traidores, melancias, né? Que são aqueles... Por que o termo melancia, né? Eu imaginava tapioca, né? Tapioca é porque você vai virando também, de um lado para outro, é um bom termo. Mas melancia... melancia é o pessoal... uma fruta tão doce, boa, doce, Beto. Mas é exatamente por isso. Ela é verde por fora e vermelha por dentro, né? Entendi. Aí, então, esse é o ponto de serem chamados de melancias. E aí vem sempre um interesse que você acaba dizendo, os deputados que foram eleitos, né, na esteira do sucesso aí, do apoio do então presidente Bolsonaro, rapidamente fizeram ali uma mudança de correção nos rumos deles e rapidamente foram em busca do guarda-chuva do governo. Caso aqui no nosso Ceará do Yuri Paredão, mas também aí do Matheus Noronha. O fato, Luciano, é o seguinte: esse contrassenso inicial, ele vai ser sempre estranho, mas é muito maior agora por conta dessa divisão mesmo que existe hoje, muito mais acentuada entre quem é a ala bolsonarista da ala do governista. Então eles não admitem isso. O fato, e os deputados por sua vez têm razão, não ser governo é algo difícil. Você tem que viver na escassez, principalmente na escassez de recursos, de emendas, de verbas e... Claro, quem é que não quer estar no guarda-chuva do poder, do governo? Quem não quer estar próximo de quem tem o tinteiro, como se diz, a caneta, que tem o poder de liberar tudo? Então, esse é um problema e uma contradição que vai ser sempre cobrada. Mas para esses deputados que são mais pragmáticos, não resta dúvida, Luciano. Eles querem saber o seguinte: eu estou chegando com verba junto ao meu reduto eleitoral. Exatamente. É isso que importa. Eu quero finalizar, ou melhor, jornalista Beto Almeida, você nos chamou a atenção, entre as manchetes aqui do Bate-Papo Político, para uma pauta na Câmara Federal que gera polêmica na área da saúde e tem tudo a ver com a saúde de jovens, adolescentes, que é justamente um projeto de lei que regulamenta o uso de vapes, que é aquele cigarro eletrônico no Brasil. Daqui a pouco eu volto com o jornalista Beto Almeida para falar sobre esse assunto.